Bom, sejam muito bem-vindos à nossa exploração de hoje sobre a filosofia histórica. Nós vamos mergulhar em um dos desafios mais profundos da experiência humana, o luto e a aceitação. E a regra de ouro aqui é muito simples, mas absurdamente poderosa. Não combata a realidade. Nosso foco vai ser destrinchar as ferramentas incríveis que esses textos clássicos nos oferecem para navegar pelas tempestades e realidades emocionais mais difíceis da vida. Vamos lá? A gente já começa com essa ideia fantástica, brilhantemente resumida por Epicteto. A premissa central de tudo que os estoicos acreditam é que o nosso sofrimento humano, lá no fundo, não é causado pelos eventos em si, mas pelos julgamentos subjetivos que nós fazemos sobre eles. Ou seja, não é o trânsito parado que estraga o dia de alguém. É a nossa firme opinião, aquela teimosia mental de que o trânsito é horrível, injusto e inaceitável, que causa a verdadeira dor de cabeça. Para nossa análise de hoje, o roteiro é o seguinte: 1. A resistência à realidade. 2. A dicotomia do controle. 3. Fatalismo e aceitação. 4. O estoicismo e o luto. E fechando com chave de ouro, 5. Práticas de resiliência emocional. Entender muito bem essas bases filosóficas vai nos guiar direto para conselhos super práticos de como processar e vencer as adversidades. Então, começando pela seção 1. A resistência à realidade. A dor de lutar contra o que já é. Sabe, os seres humanos modernos têm esse hábito quase cômico e super exaustivo de brigar o tempo todo com a realidade. A gente exige que o mundo se molde exatamente aos nossos desejos. Mas essa necessidade constante de controlar o incontrolável tem um custo emocional altíssimo. Para ilustrar bem esse impasse, os antigos filósofos estoicos usavam a famosa metáfora de um cachorrinho amarrado a uma carroça. Pensa na cena. Uma carroça pesadíssima, puxada por cavalos enormes, e o cãozinho lá atrás. Ele tem duas opções. Ou ele acompanha a carroça numa boa, aceitando o trajeto e até aproveitando o passeio, ou ele finca as patas no chão, resiste com todas as forças e tenta ganhar um cabo de guerra contra um cavalo. O resultado prático? Ele vai ser arrastado pela poeira, sofrendo horrores, porque a carroça vai continuar andando de qualquer jeito. A única escolha real é sobre como a viagem vai ser vivida. A grande sacada aqui é a seguinte: o sofrimento psicológico é literalmente o atrito interno causado pela nossa vontade de que uma realidade imutável fosse diferente. Sim, eventos do mundo físico podem causar dor física, isso é pura biologia. Mas a verdadeira perturbação da mente, aquele desespero denso que suga toda a nossa energia, isso vem inteiramente da resistência mental aos fatos consumados. O que nos leva à seção 2, a dicotomia do controle, encontrando a invencibilidade. Como a gente resolve essa dor que nós mesmos criamos? A resposta estoica definitiva é a eudaimônia, que significa basicamente uma vida plena, feliz e que flui suavemente como um rio sereno. E para alcançar esse estado, é absolutamente crucial focar nas coisas que nós de fato controlamos. Estamos falando das nossas próprias escolhas, reações e julgamentos diários. A gente precisa assumir a responsabilidade total por como respondemos ao mundo, deixando as circunstâncias externas completamente fora da nossa paz de espírito. Tem uma metáfora clássica do arqueiro que explica isso com perfeição. Imagina um arqueiro isolado num campo. Ele pode treinar por anos, escolher a flecha mais bem equilibrada, puxar o arco com toda a precisão, prender a respiração. Tudo isso está 100% sob o controle inquestionável dele. Mas no exato milissegundo em que a flecha sai do arco, acabou. O jogo muda. Uma rajada repentina de vento pode bater, o próprio alvo pode se mover, o resultado já não pertence mais a ele. A sabedoria estoica, portanto, é focar só nas nossas intenções e no preparo, aceitando o resultado, seja um acerto em cheio ou a flecha perdida na grama, com profunda tranquilidade. Vamos para a seção 3, fatalismo e aceitação, deixando o passado ir. Pode soar contraintuitivo falar de fatalismo logo depois de falar sobre assumir o controle das ações, não é? Mas a gente precisa desmantelar um equívoco gigante aqui. O fatalismo estoico não tem nada a ver com aquela resignação preguiçosa de simplesmente jogar a toalha para o futuro. De jeito nenhum. É sobre ser fatalista exclusivamente em relação ao passado e ao instante presente. O que já aconteceu não pode ser desfeito. Desperdiçar energia emocional desejando que o passado mude a história é inútil. A verdadeira força está em aceitar radicalmente o que já rolou, para aí sim podemos agir de forma lúcida e estratégica sobre o que vem pela frente. O imperador Marco Aurélio tinha um truque psicológico brilhante para isso. E lembre-se, o cara enfrentou pragas devastadoras, traições e guerras contínuas.
Em vez de se fazer de vítima do destino, ele encarava esses eventos incontroláveis como um remédio amargo receitado pela própria natureza. Pensa bem, a gente toma um xarope horrível simplesmente porque o médico disse que é necessário para a cura. Então, a ideia é encarar as maiores adversidades como um tratamento imposto pela vida, feito sob medida para nos forjar em pessoas melhores, mais sábias e infinitamente mais fortes. E assim chegamos à seção 4, o estoicismo e o luto, vencendo as lágrimas com a razão. Essa é, sem dúvida, a aplicação mais desafiadora de todos esses princípios inabaláveis. Afinal, sempre surge aquela pergunta quando tocamos nesse tema: quanto um estoico deve sofrer? Existe um estereótipo persistente de que o estoicismo exige supressão emocional, transformando as pessoas em robôs insensíveis de pedra. Mas isso não é verdade. O que as fontes antigas realmente dizem sobre como deve ser uma resposta saudável, profundamente humana e ainda assim guiada pela razão diante de uma grande tragédia. Sêneca traz uma resposta de uma empatia gigantesca em suas famosas cartas de consolação. Ele escrevia para pessoas reais destroçadas pela dor da perda. Ele argumentava que a natureza humana exige sim as lágrimas como um reflexo instintivo. O choque inicial é natural e inevitável. Contudo, a razão precisa intervir no momento certo. O luto tem o seu lugar, claro, mas permitir que ele vire um desespero crônico e uma loucura não honra de forma alguma o falecido e apenas destrói quem ficou. Chorar é humano, mas encontrar as forças internas para parar de chorar é o verdadeiro teste da sabedoria. Tem uma técnica maravilhosa e muito poética para lidar com isso, que é a visualização negativa retrospectiva. Em vez de fixar a mente exclusivamente na dor excruciante de que a vida daquela pessoa acabou, a prática é substituir o lamento por uma onda gigante de gratidão. Gratidão simplesmente por aquela pessoa ter existido no mesmo universo e pelo imenso privilégio de desfrutar da sua companhia e do seu amor por um tempo. É celebrativamente a existência que passou, em vez de apenas chorar a ausência futura. É lindo, não é? Fechando o nosso roteiro, a seção 5, práticas de resiliência emocional, preparando-se para a adversidade. A teoria é bela, mas a filosofia precisa de ação. A ferramenta mais famosa aqui é a visualização negativa. Consiste em, durante momentos de profunda paz, dedicar uns segundinhos para prever potenciais infortúnios. Pode ser perder o emprego, quebrar algo valioso ou a mortalidade de quem amamos. Parece sombrio? Na verdade, é o oposto. A genialidade disso é que prever o pior amortece aquele choque absurdo da realidade quando acidentes acontecem e, simultaneamente, eleva de forma mágica o quanto a gente valoriza essas exatas pessoas e coisas no momento presente. É um divisor de águas. Além dessa visualização, a gente tem práticas incríveis para o dia a dia. Tem a cláusula de reserva, o simples hábito de fazer planos adicionando mentalmente um se o destino assim permitir, o que tira totalmente a pressão do resultado. Tem a observação objetiva dos eventos, que é o ato de arrancar fora todos os julgamentos catastróficos que a nossa mente tenta colocar na situação. E, sobretudo, a pausa, aquele precioso milissegundo de respiração profunda usado para testar uma emoção antes de reagir no impulso. Quando praticadas todo dia, essas estratégias formam uma verdadeira armadura. Para encerrar a nossa análise, fica uma reflexão enraizada numa imagem formidável do Marco Aurélio. Quando a tempestade iminente da adversidade atacar, e ela vai, haverá uma escolha. Seremos como uma vela trêmula que é imediatamente apagada pelo primeiro sopro forte de vento, ou atuaremos como o fogo de uma fogueira ardente que usa exatamente esse mesmo vento feroz para queimar ainda mais forte, iluminar mais intensamente e usar os obstáculos como lenha? A escolha da resposta diante do próximo desafio é, e sempre será, a única coisa sobre o nosso total controle.